no nosso quarto CIPUC, o quarto Congresso do Instituto Politécnico. Começamos hoje o nosso evento, ele vai continuar até quinta-feira. Estamos tendo várias palestras, minicursos, apresentações de artigos. Então, é muito bom estar envolvida aqui nesse evento junto com todos vocês. Na nossa palestra de hoje, a gente tinha uma programação de uma palestra da Alessandra Alckmin sobre futuros desejáveis, o que você vai fazer após a pandemia. Porém, eu estava explicando aqui, quem entrou na sala um pouquinho mais cedo, que a Alessandra teve um problema grave agora pela tarde, teve que procurar um médico com uma certa urgência, e aí não pôde estar conosco, infelizmente. Mas a boa notícia é que nós contactamos o professor Getúlio, e ele muito gentilmente se dispôs a de última hora estar aqui conosco. Então, né, agradecemos demais o Getúlio por mesmo com toda essa correria, com tantas atividades, ter conseguido um tempinho para contribuir aqui com o nosso congresso. Então, o professor Getúlio hoje vai falar sobre o petróleo no mundo e o pré-sal brasileiro. O professor Getúlio é professor adjunto da PUC desde 2014, nas disciplinas de laboratório de pavimentação, superestrutura viária, petróleo, gás, fundamentos da indústria petrolífera. Então, tem um conhecimento aí bem amplo. Possui graduação em matemática pelo Unicentro Newton Paiva, pós-graduação em física pelo UFOP e em matemática pelo UniBH. Possui mestrado e doutorado em engenharia química pelo UFMG, com trabalhos na área de polímeros e asfaltos modificados. Trabalhou na Petrobras por 35 anos, foi professor da Universidade Corporativa Petrobras na área de geologia e geometria, trabalha com pesquisas na área de asfalto, pavimentação desde 2003. Então, vocês podem ver que o professor Getúlio tem uma formação muito ampla, um conhecimento absurdo, e vai poder contribuir muito para a nossa palestra. Diversificado, né? Bem diversificado. Então, passo a palavra para o professor Getúlio. Informo, gente, que qualquer dúvida, comentários que vocês tenham ao longo da palestra, vocês podem escrever aqui no chat. Nós temos um monitor aqui conosco, se não me engano, é o Guilherme Pinheiro. Se não for, peço para me corrigir. O nosso monitor vai ajudar, vai acompanhando, coletando todas as perguntas. E aí, ao final da palestra, a gente direciona as perguntas para o professor Getúlio. Quem quiser, ao final, também pode ligar o microfone, pode ficar à vontade para se manifestar, para a gente poder ter um momento aqui bem rico de trocas, né, Getúlio? Estamos todos aqui para aprender. Tá, do nosso horário, né? Obrigado, Laura, pela gentileza aí, pelas palavras bonitas aí. A gente fica lisonjeado pelo apoio que a PUC dá para a gente também, para a gente poder trabalhar sempre junto. Eu acho que a gente tem que estar somando, né? Do nosso horário, então, a gente vai até 19h40, mais ou menos 45, para dar uns 5 minutos, não é isso? Isso, perfeito. Que aí depois a gente tem aí uns 5 minutinhos de pergunta, e aí às 19h50 a gente começa a próxima palestra. Tá, tentar me ater nesse horário aqui, para não passar demais, porque a gente tem costume de falar demais, né? Então tá bom, obrigado, Laura, pela Imagina, obrigada a você mais uma vez. Pessoal, então eu vou colocar aqui minha apresentação na tela aqui, tá? Tô compartilhando, vocês estão vendo aí meu compartilhamento da tela aí? Tá, né? Tá tudo certinho aí, né, Laura? Tá ok, né? Estamos sim, tá perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco do petróleo no mundo e sobre o pré-sal brasileiro. Vai ser um resumo bem rápido, porque esse assunto chega a ser polêmico, de certa forma, né? Mas a gente vai mostrar o cenário, como é que está, porque é um momento que a gente está vivendo, inclusive agora, com essa coisa de vende Petrobras, não vende Petrobras, vai vender refinaria, não vende refinaria. Vamos entender só um pouquinho desse parâmetro. Então, eu vou tentar falar bem rápido aqui sobre o petróleo, como é que é o mundo do petróleo, falar um pouquinho sobre o pré-sal, onde é que vem o petróleo, e depois a gente vai falar um pouquinho do cenário brasileiro e a produção nacional, para a gente fechar aí sem entrar em muito detalhe, né? Porque é por causa da questão do nosso tempo, né? Então, só para a gente começar aqui a falar um pouco aqui, a gente sabe que a gente tem energia no mundo que tem renovável e não renovável. Renovável é aquele que se regenera em pouco tempo. Eu planto cana-de-açúcar, ele vai me dar a cana-de-açúcar, eu faço o álcool, isso em pouco tempo eu consigo produzir.
esses materiais, hidroelétrica, biomassa, energia eólica, são de curto tempo. Aquelas não renováveis, por exemplo, o petróleo, que são milhares e milhares de anos para poder, é, para ele poder se formar, né? Urânio, xisto, são materiais que não se formam da noite para o dia. Então, renováveis e não renováveis é muito fácil um conceito. O grande lance do petróleo, na verdade, que é um produto fóssil não renovável, ele produz muitos materiais energéticos, mas também uma gama de coisas não energéticas. Quando a gente pensa nas energéticas, a gente pensa em combustível, gás de cozinha, GLP, gasolina de aviação, gasolina de automação, óleo diesel, etc. Só que a importância do petróleo não é só produzir combustível, é principalmente os não energéticos. Quais são esses não energéticos? Gás, solvente, nafta petroquímica que vai para a indústria de plástico. Aqui, nós estamos aqui, garrafinhas plásticas aqui, nosso mundo feito de plástico, né, vamos dizer assim, né? Óleo lubrificante, resíduo aromático para a indústria química, asfalto e um punhado de coisa, né, que a gente faz tanto para a indústria de alimento quanto para a indústria farmacêutica e tudo mais, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, não, tá. Então, o produto não energético do petróleo talvez seja tão nobre quanto os combustíveis. Hoje em dia a gente não pensa mais simplesmente em queimar combustível, mas a gente pensa da gente entender o produto nobre que o petróleo faz, né? Somente hoje a gente não viveria sem o petróleo, né? Pensa no mundo sem o plástico, né? Você não tem nem roupa, nem sapato, não tem alimento, não tem remédio, né? O plástico é uma coisa, outro mundo para a gente poder conversar. Mas veja bem, buscar petróleo é uma coisa relativamente complicada. Buscar petróleo, buscar onde, principalmente no caso brasileiro, que a gente busca em profundidades consideradas, você primeiro tem que fazer uma prospecção, faz uma atuação, um estudo geotécnico e geológico, né? Porque para a gente achar, a gente começa a construir o mundo, vamos chamar assim, estudar o mundo inteiro. Você não estuda só uma região, você estuda todos os aspectos geológicos, geotécnicos, da formação rochosa, né, a formação de solos, e pensa, por exemplo, que eu estou buscando petróleo a 5.000 metros de profundidade, 2.000 metros de lâmina d'água, então eu estou lá no fundo do oceano. Então a gente começa a fazer a pesquisa geológica em si, a formação de mapas geológicos do mundo inteiro, para ver até onde as placas tectônicas vão se unir, onde que elas estão se dividindo, para a gente buscar o petróleo, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente simplesmente fala assim, eu quero pesquisar petróleo aqui nessa região X. Eu não chego e ponho um poço lá. Não. Para mim, furar um poço de petróleo lá para fazer a pesquisa, leva-se no mínimo 10 anos de investigação geológica e geotécnica para começar a perfurar. A gente não chega e fura de uma vez. Eu uso métodos, tanto métodos sísmicos, né, quanto métodos que vão desde a aerofotografia por satélite, né, geologia. Eu faço fotos aéreas, começo a estudar as formações rochosas para saber onde é que tem as bacias sedimentares e vamos buscar petróleo em várias, digamos, em várias esferas da Terra, tá? Onde a gente achar e a gente vai fazer. Até uso métodos com diferenças da gravidade, diferenças do campo magnético da Terra, né? Enfim, a gente vai fazer uma pesquisa, né? Só para a gente lembrar bem rapidamente, o petróleo vem lá de formações de micro-organismos que foram colocados numa situação em que, com a ausência de oxigênio e soterrado por camadas de solos, né, de rochas, depois de milhares de anos, ele começa a se formar, né? No começo, no primeiro momento, tem a diagênese, que ela vem fazendo a reorganização celular, depois passa para o querogênio, né? Aumenta a temperatura, o excesso de oxigênio que tinha ali já foi todo ele consumido, porque se tivesse oxigênio, não teríamos formação de petróleo. Depois, lá por milhares de anos afora, depois de muito tempo, a sequência vem na metagênese e o metamorfismo para formar o petróleo. Bom, formamos o petróleo. Aí o petróleo é formado numa rocha que a gente chama de rocha reservatório. Ele vai ter a sua situação começando a formar, mas antes dessa rocha se formar, formou-se outras rochas antes, que é uma rocha que a gente chama de capeadora ou rocha trape, né? Que ela forma um trape para formar uma armadilha
trapa ou armadilha também chama, né? Ele faz uma migração primária desse ponto que ele gerou até essa armadilha, e em cima dessa armadilha eu tenho uma rocha selante. A rocha selante tem que existir, porque senão o petróleo vai migrar para a superfície, se não tiver o selo. Por exemplo, rochas calcárias são selantes, rochas de xisto são selantes, depósitos de sal são selantes. Depósitos de sal são selantes. E isso me lembra lá do pré-sal, que também é uma rocha selante, né? Então, abaixo do sal, eu vou ter também vou ter formação de óleo lá, porque eu tinha uma condição capaz de gerar, né? E um detalhe só, porque muita gente, para a gente fechar essa partezinha aqui, é que o petróleo não está lá dentro de uma lagoa, não, tá? Ele não está dentro de uma lagoa. Pensa, por exemplo, numa esponja cheia d'água, uma esponja grande, cheia d'água. Como é que você tira a água dessa esponja? Você põe um canudinho na esponja e puxa, por exemplo. Você não vai conseguir tirar a água da esponja. Por quê? Porque só você tirar só daquele pontinho ali. Da esponja não vai ter. Da esponja você vai ter que tirar, você vai ter que arrumar uma pressão externa para fazer com que aquela pressão ali, você pressiona a esponja para que aquela água saia pelo canudinho. É isso que acontece. O petróleo não está dentro de uma lagoa lá embaixo, né? Ele não tem um lago de petróleo como um lago de água, não. Ele está dentro dos poros da rocha. O que faz ele subir é a pressão hidrostática que eu tenho do interior da rocha, da formação de gases de petróleo. Ele está ali assim, pressionado. Quando você coloca um canudinho, ele automaticamente acha um ponto de alívio de pressão e sobe. Quando ele terminou de subir, quando acabou a pressão, ele não sobe mais. Tanto é que a gente não consegue tirar 100% do petróleo que está ali embaixo. No máximo que a gente vai tirar aí nos bons postos, 30% a 35%. O restante a gente não tira, porque não existe hoje metodologia para a gente tirar todo o petróleo lá de baixo. Então, só contei essa historinha para a gente ver de onde que veio o petróleo, né? E a gente vai falar então agora no nosso tema que a gente quer mostrar aqui, o mundo do petróleo, né? Como é que o petróleo está distribuído no mundo? Em 2010 nós tínhamos aí um total aí de 270 milhões de toneladas de petróleo equivalente. STEP, que é uma unidade de... eu transformo todas as energias em relação a toneladas de petróleo, porque o petróleo ele é tão importante, né, economicamente e tão importante dentro de um contexto que ele tem uma unidade de medida falando de toneladas equivalentes de petróleo. E para a gente ter uma ideia, né, em 2010 ali eu tinha uma dependência do óleo no mundo ali em torno de produção de energia em torno de 38%. Em 2020 eu tenho 31%. Nós reduzimos sim a quantidade de toneladas em relação à tonelada de petróleo. O que aumentou? Aumentou o gás natural. Começamos a produzir mais gás natural. Produzindo mais gás natural e outras fontes de energia, né? Como derivados da cana, por exemplo, aumentou de 17% para 21% no mundo. Isso quer dizer que a matriz do mundo está mudando. E a gente vai seguir essa mudança para a gente entender, né? O Brasil, a matriz energética do Brasil, esses dois gráficos aqui mostram de 2010 e 2020. O azul escuro aqui é 2010 e o azul mais clarinho de 2020. Se a gente pensar na nossa matriz energética, ela também mudou no mundo, né? Em relação à produção de petróleo e derivado, ela saiu de 37%, quase 38%, para 30% em 2020. O que está mudando o cenário? Mudando a fração energética do Brasil, mudando como a gente está vendo o mundo, né? Cana-de-açúcar aumentou, a hidrografia não aumentou, diminuiu um pouquinho, gás natural aumentou bastante, né? E as outras aqui aumentaram um pouco, mas eles têm menor expressão, né? Que é carvão, renováveis, energia nuclear não mudou muito. Se a matriz energética de um país muda também as constantes políticas e muda tudo. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, do mundo, como é que a matriz energética se divide no mundo inteiro? No mundo inteiro ela se divide mais ou menos assim, né? O óleo eu tenho lá 46% que era em 73, desculpe, em 2015 passou para 31%. O óleo que a gente fala é o petróleo, né? O carvão aumentou o consumo e o gás natural também. Isso no mundo inteiro, né? No Brasil a gente viu essa mudança também. A dependência hoje do Brasil em 2016, esse dado aqui é de dezembro de 2017,
dos Ministérios das Minas e Energia, nós dependemos 38% do óleo. 5% do carvão, 6%, né, 10% do gás, que está aumentando, né, nuclear 1,5%, hidráulica 12% e 31% de outras. Essas outras estão aumentando. Eólica, energia solar, elas estão aumentando em megatoneladas de petróleo equivalente, né? Então, quando a gente pensa nessa matriz energética, o que está mudando no Mar Neutro, o que está mudando no mundo? Se comparar isso com alguns outros países, por exemplo, o Oriente Médio, a gente vai falar aquela pergunta, quanto tempo de petróleo ainda tem? A gente faz essa pergunta também. O Oriente Médio, por exemplo, só tem óleo e gás. Daqui a 30 anos, eles vão ter o que de energia para gerar? Eles têm pouco tempo para mudar essa matriz energética. A Venezuela também é óleo e gás. A Rússia tem muito gás, pouco óleo, muito gás. As outras energias, ela ainda tem muito carvão queimando. A China, o gigante chinês, ela tem muito carvão, quase nada de óleo nem gás. Ela queima muito carvão. Esses aspectos de algumas regiões nos está nos dando uma visão que a gente quer formar aqui, uma visão de mundo sobre a questão do consumo do petróleo. Então vamos pensar aqui na indústria do petróleo como um todo, porque é uma indústria muito organizada, muito complexa, e ela tem uma importância, porque o petróleo hoje, por ser uma commodity, né, que a gente negocia na Bolsa de Valores, ele tem uma complexidade muito grande, né? Praticamente nós temos aqui 4 segmentos da indústria do petróleo: upstream, midstream, downstream e os aspectos geopolíticos que envolvem tudo isso ali, né? A upstream é onde que a gente faz a produção, a pesquisa, a perfuração, a gente faz tanto onshore como offshore, né? Onshore é em terra, offshore é no mar. A gente faz a pesquisa e prospecção. É onde gasta dinheiro. 70% a 80% de todo o custo da indústria de petróleo está na perfuração. Está em fazer o furo para buscar petróleo. Ele gasta 70% de tudo que a indústria de petróleo consome. A indústria do refino, produção de derivado, produção de combustíveis e bens, é 20% do custo total da indústria do petróleo. Então você vê que a indústria de perfuração é onde que consome muito recurso. E a logística terminal ali, distribuição petroquímica ali, é 10% do custo total no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. Todo mundo que gasta muito dinheiro gasta na pesquisa e perfuração, né? Principalmente no Brasil, que gasta-se muito nessa área aqui, né? Então, quer dizer, se eu começar a pensar que essa área aqui, se eu começar a diminuir essa área de upstream aqui, eu começo a diminuir o custo, mas eu começo também a impactar outros elementos. No caso brasileiro, isso é muito significativo. Vou mostrar para vocês aqui já já, né? Só antes da gente continuar, tem um conceito que é o conceito de reserva de petróleo, que é aquela quantidade que é comercialmente extraída. Nós falamos aqui de um poço de petróleo, que não é uma lagoa, né? Está entre os poros das rochas, ele está entre os poros, e os poros têm que ser comunicáveis, ou seja, eu tenho que ter porosidade e permeabilidade numa jazida. Eu consigo tirar de lá 20% a 30%, quando muito 35%, né? Essa é a média dos poços de petróleo. Alguns poços podem chegar a 40%, mas outros chegam a 10%. Então, a reserva de petróleo é quando aquilo é economicamente viável. E eu tenho um conceito que é a reserva possível, a reserva provável e a reserva provada. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos falar do pré-sal. E eu falei assim, no pré-sal tem muito óleo. Óleo, reserva possível, provável ou provada? Porque faz muita diferença quando a gente estima o tanto de óleo que a gente ainda tem. Possível é quando eu tenho uma chance de recuperação, pelo menos de 10% de recuperação. Descobri óleo hoje. Ela é uma reserva possível, não é provável. Daí ela virá uma reserva provável depois de alguns testes de longa duração, de curta duração, de longa duração, eu vou passar para uma reserva provável, aquela que eu tenho uma chance de recuperação aí de maior que 50%. Até eu provar que aquele óleo pode ser extraído comercialmente. Porque ter o óleo lá de baixo não quer dizer muita coisa, não. Primeiro eu tenho que avaliar, então, se ele tem volume considerável e se ele pode ser recuperável.
já que eu só recupero de um óleo, de uma jazida, 30%. Quem são as maiores reservas do mundo? Venezuela tem 300 bilhões de barris de óleo. Arábia Saudita, segundo plano, depois Canadá, Irã, Iraque. Estados Unidos tem 48 só. O Brasil tem uma reserva provada de 12 bilhões de óleo. O pré-sal tem estimado com 100 bilhões de óleo. 100 bilhões ele estaria aqui, ó, próximo aqui, ó, nessa região aqui dos 5 primeiros, aqui os 6, né? Só que ainda não está ainda provada. É reserva possível. Até ela se tornar reserva provável, é uma coisa. Quanto que nós temos de reservas mundiais? 1 trilhão e 700 bilhões de barris. É muito petróleo? Não é tanto assim como a gente pensa. As reservas prováveis de gás natural, 33 trilhões de metros cúbicos tem o Irã. O Irã e a Rússia são os maiores do mundo, né? O Brasil está lá em 32º de reserva de óleo, né? Pode ser que com o pré-sal a gente ganha um pouco de fôlego aqui nas reservas de gás natural, porque o gás natural ele está crescendo muito, o gás natural. E quem são os maiores produtores de petróleo no mundo? Estados Unidos e Arábia Saudita. Oh, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os Estados Unidos, volta, ele não está aqui entre as reservas provadas. Não. Ele está lá com 48 mil, que é pouquinho. Mas ele é o maior produtor de petróleo do mundo? Sim. De onde vem o petróleo dos Estados Unidos? Do xisto. Não vem do petróleo das rochas, dos fósseis petrolíferos, de campos petrolíferos como a gente conhece. Ele pega o xisto bituminoso, espreme, literalmente tira óleo de pedra, espreme aquela rocha até sair óleo, e como ele é uma rocha fóssil também, eles produzem a partir do xisto bituminoso. E a Arábia Saudita é um outro tipo de petróleo. Mas quantos tipos de petróleo que existem no mundo? Muitos tipos diferentes. Ele nunca é o mesmo e não é homogêneo quando está no mesmo poço também. Então, para a gente desmistificar quantos tipos de petróleo, quanto que a gente tem, a gente vai ver que as reservas do mundo, cada lugar é diferente, mesmo no mesmo poço. Ele já não é igual, ainda mais tendo origem diferente. Então, os Estados Unidos tiram do xisto bituminoso. Depois vem a Arábia Saudita e Rússia por conta do gás, né, de produção. Depois vem Canadá, China, Iraque, Irã, e aí vai sucessivamente. O Brasil está lá, nem aparece aqui nessa lista aqui por enquanto, né? Quem é que mais importa petróleo no mundo? Os Estados Unidos. Mas eles não são os maiores produtores? São, mas eles não produzem a quantidade que precisa, eles precisam importar. Eles produzem a metade do que consomem. Existe um dado interessante que está ligado o consumo de petróleo à qualidade de vida das pessoas. A qualidade de vida e sobre também a qualidade, a expectativa de vida das pessoas e o modo de vida. Então, quando mais energia você consome, mais expectativa de vida que nós temos, né? Aqueles países que consomem pouca energia, a expectativa de vida é baixo, o IDH é baixo e um punhado de coisas. Então, os Estados Unidos hoje, eles consomem muito petróleo. Eles produzem a metade do que precisam e consomem e importam o restante. Apesar de serem os maiores produtores, também são os maiores importadores de petróleo, né? Se a gente pensar... Desculpa. Opa. Eu vou só te interromper aqui, parece que alguém está com o microfone ligado, está dando uma microfonia. Então, só sim. pedir aqui para todo mundo manter os microfones desligados, por favor. Isso. Obrigado. Tranquilo. Bom, como é que a gente vê isso para o Brasil? Os países que têm capacidade efetiva de refino. Getúlio, agora você ficou no mudo. Voltei? Voltou. Voltei. O Pronto, som então aqui vamos para lá. mim continua estranho. Peraí. Vamos ver aí os outros participantes se estão ouvindo Vai, também, melhorou ou um se é pouquinho? problema só meu? Aqui tá tranquilo. Ok. Ótimo, vamos lá então. Então, perfeito. Tô dando, Vamos nós estamos aqui no panorama geral, Para mim, ok né? também, tá tudo Para certo. mim, ok. Ótimo, então vamos lá. Nós estamos no panorama geral do mundo para vocês entenderem aonde que nós vamos chegar no Brasil, né? Para falar do pré-sal, a gente tem que entender o mundo, porque nós não estamos isolados do mundo.
Então, a nossa expectativa dos Estados Unidos aqui, que ele tem maior parque de refino, é a indústria mais avançada. O refino leva a uma industrialização muito avançada, mesmo que ele não tenha lucratividade. Você vê aqui a Venezuela aqui, quer dizer, não tem Venezuela, não tem Arábia Saudita, está lá embaixo com 3%, né? Mas não tem os países produtores, porque a industrialização está relacionada diretamente ao refino. A extratividade ou a extração de petróleo não necessariamente leva a uma industrialização. Leva, sim, desenvolvimento de tecnologia, mas um processo de industrialização leva o refino. E o refino é a parte que menos consome recursos na indústria do petróleo. Né? Então, vamos pensar aqui nos exportadores. Quem é que exporta? A Arábia Saudita, número 1 do mundo. Quem que compra? Os Estados Unidos. A Rússia também exporta bastante petróleo e a guerra que a gente vê, as guerras aí, muito por conta de questões de fronteiras e etc. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque senão a gente não vai chegar lá. Vamos lá. Bom, quanto de petróleo ainda temos no mundo? Agora sim eu faço a pergunta, né? Primeiro, a gente tem que entender a diferença da reserva provável e reserva provada. Reserva provável é aquela que eu não sei se eu vou conseguir remover ainda lá do fundo do poço. Reserva provada é aquela que eu provei que vai me dar um retorno de no mínimo 90%. Ela está provada que dá certo. Porque ter muito óleo não quer dizer que você vai conseguir tirar. Por conta da questão que eu falei, né? O petróleo não está dentro de uma lagoa, ele está dentro dos poros das rochas. E as rochas precisam se comunicar entre si através dessa porosidade, ou seja, ela precisa de ter permeabilidade. Depois a gente tem que ver também que nas reservas dos últimos 20 anos, teve 20% aí de aumento, uns 60% de aumento. Onde que aumentou? A descoberta da reserva, da grande reserva da Venezuela, e a descoberta do pré-sal foram as últimas grandes reservas, não teve mais. Se não descobrir mais petróleo, ele vai acabar, com certeza vai acabar. Outro detalhe, os preços aumentaram. Isso quer dizer que tinha alguma, sabe aquela reservazinha que só fornece poucos barris de petróleo, então aquele que não é economicamente, aí com o preço alto se tornou economicamente viável eu pegar aquele poço de baixo rendimento. E outro detalhe, a tecnologia de perfuração melhorou, a tecnologia de perfuração em águas profundas, tecnologia desenvolvida no Brasil melhorou e a recuperação melhorou. Se a taxa de recuperação melhorou, não passou de 35% a média no mundo não, tá? Mas melhorou aí de 30% para 31%. Mas 1% da indústria de petróleo, eu estou falando em trilhões de barris, é muita coisa. Então, se a gente fizer uma conta aí que a gente tem hoje 1,7 trilhões de barris de petróleo no mundo, um consumo que a gente está estimando de 2016 de 96 milhões de barris por dia, isso dá 48 anos. A conta é simples de fazer. Só que nós temos uma projeção para 2030 de 124 milhões de barris por dia de consumo. E isso cai para 37 anos e meio. Então, nos próximos 30 anos, nós vamos ter uma mudança drástica do cenário da energia. Por que a gente começou falando de renováveis, energéticos e não energéticos? Porque o petróleo não é só energia, não é só gasolina, diesel e derivados, né? Ela fala assim, o que vai substituir o petróleo? A gasolina, eu ponho álcool. O diesel, eu uso álcool também, vou fazer carro a álcool. A energia solar, elétrico, vou usar carro elétrico. Mas e o plástico, e os fertilizantes, e as amônias, o enxofre que eu tiro do petróleo, e os outros produtos não energéticos, o asfalto, eu tenho que achar substituto para tudo. Isso nos próximos 30 anos. Então, a nossa engenharia do mundo está andando de roda, como dizem no popular, né? Está andando de roda para achar as alternativas para a gente não gastar esse petróleo todo, para deixar ele para coisas mais nobres, que a gente ainda não achou substituto, para a gente poder sobreviver a essa era que vai acontecer. E o pré-sal brasileiro? Bom, a visão que a gente tinha em 2008 é que a produção mundial era de 86 milhões de barris, a demanda de 106 milhões para 2030, e que não está muito fora, né? Porque hoje a demanda é de 97 milhões, né, de barris por dia, e era a previsão de 106, ela reduziu um pouquinho, não está muito fora. Mas isso implicava num déficit de 75 milhões de barris. Como é que isso ia ser suprimido? Bom, em qualquer cenário,
a gente já tinha um declínio natural lá em 2008, a gente já verificar que esse declínio da produção mundial de óleo, de petróleo, não ia dar certo, né? Não ia acompanhar que a gente, aqui em 2020, a gente ia ter menos da produção que a gente precisava. Mas a gente conseguiu descobrir novas reservas, conseguiu ampliar as tecnologias e a gente deu uma sobrevida ao petróleo. E o pré-sal? O pré-sal, na verdade, é um conceito, né? Um conceito da geologia, né? Que são camadas formadas lá no fundo do mar, abaixo da camada de sal. Mais ou menos assim, né? Você tem o oceano aqui, nós temos aqui lâminas d'água de até 2.000 metros, 2.200, 2.500 metros de profundidade só de água. E eu tenho uma camada de solo marinho fininha aqui de poucos metros, e eu tenho uma camada de sal. Nessa camada de sal, como o sal é uma rocha selante, eu tenho um pouco de sal aqui, né? De rocha selante de sal, e eu achei um pouco de petróleo aqui. Aí vem uma espessa camada de sal de 2 quilômetros de profundidade, e abaixo dessa espessa camada a gente viu um reservatório imenso de óleo. Esse reservatório é nessa camada que a gente chama de pré-sal, que é abaixo da camada de sal, né? Então, para você enxergar ele aqui de baixo, pensa que eu estou num satélite aqui a 20.000 quilômetros de altura. Esse meu satélite tem que começar a mapear e me dar uma indicação de onde furar, até eu fazer um caminho para chegar até aqui. Ou seja, a engenharia teve que se desenvolver numa velocidade muito grande, de forma muito rápida, para a gente buscar. O pré-sal, então, são grandes reservatórios que estão aí a 5.000, 7.000 metros de profundidade, 2.000 metros de lâmina d'água e camadas de 2.000 metros de espessura. É muito para a gente cavar e achar. É uma região imensa, 149 mil quilômetros quadrados, que vai do Espírito Santo até lá São Paulo, né, no próximo aí da bacia de Campos, lá de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro. Eu tenho vários poços de petróleo, é uma província, né? Para você ter ideia da assertividade que nós tivemos, no mundo inteiro, a chance de você furar e acertar um poço de petróleo é de 20% a 30%. Quando a gente começou a furar no pré-sal, a chance de acerto nosso, a taxa de sucesso era de 87%, muito maior do que o mundo inteiro. E quando a gente furou na bacia de Campos ou de Santos, é 100% de certeza de furar e achar petróleo. Então, nós ganhamos na loteria? Pode ser, né? As nossas reservas simplesmente dobraram. Por exemplo, só o poço de Iara e Tupi, que a gente descobriu, foi maior do que todos os outros que a gente já teve até 2008. E nós estamos buscando petróleo em águas ultra profundas, águas estimadas aí com 7.000 metros de profundidade a partir do nível do mar, né? Para você ter ideia, nós batemos recorde atrás de recorde. Por exemplo, a gente furava aqui com 120 metros de lâmina d'água em 74. Em 82 passamos às águas profundas. Águas rasas é até 400 metros, tá? Águas profundas é de 400 metros até 1.000 metros. Águas ultra profundas é acima de 1.000 metros. E a gente está furando aqui, ó, 2014 furamos Roncador. Roncador foi em 2020, né, com 3.000, gigante Roncador, um poço gigantesco. O poço de Lula foi a 2.000 metros de lâmina d'água com 4.900 metros de profundidade. Iracema Sul foi 2.200 metros. Sim? Então, nós temos aí lâminas d'água e tecnologias para a gente poder, que a gente superou, né? As nossas reservas de petróleo praticamente dobraram. E de onde vem aqui o quanto que custa esse óleo, a evolução do custo, né, da produção? A produção do custo aqui foi reduzindo, né? Nós começamos a começar a pegar petróleo lá do pós-sal mais barato do que o petróleo do pré-sal. Por que isso? Porque nós desenvolvemos tecnologia e para a gente buscar. E hoje a gente busca nessa linha verde aqui, ó, ela é maior a produção da linha verde do que a linha azul. Já passamos a produção de offshore pós-sal do convencional. Hoje o pré-sal produz muito mais do que o pós-sal, né? Quais são os pontos desfavoráveis lá do pré-sal?
Aí nós temos pontos favoráveis ao endividamento da Petrobras, nós temos a confiabilidade das questões do royalties, política no Brasil, montante desviado por corrupção, deslocamento de recursos, né, da energia alternativa para o setor petróleo, que estava consumindo muito, e são pontos desfavoráveis. Mas, por outro lado, nós temos pontos favoráveis, que o óleo é leve, de alto valor agregado, redução de custo de extração, liderança em tecnologia, tempo de perfuração que era de 6 meses a 1 ano, a gente passou para para 30 dias para perfurar um poço. Isso nunca no mundo aconteceu. A perfuração era de 6 meses, passando para 30 dias. Os nossos reservatórios são de boa qualidade e de baixo custo, né? Nós estávamos perfurando óleos no pré-sal de 20 e 30 dólares o barril. Hoje a gente consegue perfurar com 11 dólares por barril, né? E aí eu faço questão de a gente mostrar os desafios que a gente venceu, né? Acesso longo da costa, 300 quilômetros da costa, lâmina d'água de 2.000 metros, reservatório 5.000 metros abaixo do leito marinho, né? Criamos tecnologia para fazer isso, coisa que a gente não tinha, né? Há uma estrutura de 20 plataformas de perfuração, 47 embarcações de apoio, 3 navios lança-tubo para águas ultraprofundas, 3 helicópteros e um punhado de outras estruturas que foram desenvolvidas, né? Então, entre o primeiro teste e a produção, 30,5 meses. Isso é muito que já aconteceu na indústria do petróleo, tá? 89 dias para a gente fazer uma perfuração e completação. Antigamente gastava 310 dias, mais de 1 ano, até 1 ano e meio, de 300 a 1 ano e meio, né? Aproximadamente a média do mundo aí é 310 dias. Nós estamos fazendo com 90 dias. 71% de redução do tempo de construção de poço, que até em 2010 a gente gastava 6 meses, agora a gente reduzimos o tempo da construção. Então, foram muitos desafios vencidos, tá? Ganhamos 3 prêmios Nobel da indústria, o top máximo, né, da OTC, né, Offshore Technology Conference, que são prêmios Nobel da indústria do petróleo. Então, o pré-sal foi um negócio bacana. E o cenário brasileiro? Bom, o cenário brasileiro. O preço do petróleo ele veio desde 1970 para disparando para até chegar aqui. Ele saiu de 3 dólares em 1970, chegou a 144 dólares. A gente podia ver cada evento desse aqui no preço do petróleo, por que o petróleo é caro, mas a gente não vai especificar tudo aqui, né? A Primavera Árabe, o petróleo batendo 144 dólares, isso derruba qualquer país que precisa de óleo, né? Atualmente o preço até de junho de 2020 ele está em torno aí de 50 dólares aqui, né? Em junho, a última cotação que eu tive aqui em junho de 2000 dólares, chegou a 70 em dezembro de 2018, depois ele baixou. Isso leva os países à crise. A situação brasileira de produção e consumo de petróleo vai aqui desde 2006 até 2015, a produção foi aumentando em função do óleo, né? O óleo provado, né? E o consumo também aumentando. O que a gente analisa dessas coisas aqui, né? Esse gráfico aqui é o gráfico da produção, mas eu quero um outro gráfico aqui que vai me mostrar uma outra situação. Quanto que a gente importa de petróleo, quanto que a gente exporta de petróleo. Esse é um dado nacional, ele está atualizado até setembro de 2020. A importação de petróleo, ela acompanha essa linha laranja, a exportação, desculpe, né? E a linha azul, a importação. Por que esse gráfico aqui é importante? Nós importávamos petróleo, né? A gente não era autossuficiente, importava. E lá pelas tantas nós começamos a exportar. Mesmo quando a gente importava, a gente exportava, porque o petróleo, eu tenho vários tipos de petróleo. Às vezes eu vendia um petróleo leve, comprava um petróleo mais barato, um petróleo mais pesado, para jogada na balança comercial do Brasil. Quando a gente importa e exporta petróleo, a gente faz essa coisa de balança comercial, né? E a gente vem diminuindo a importação paulatinamente, a gente diminuindo e vai aumentando a exportação. Isso gera riqueza? Gera. Mas só o petróleo exportando gera muita riqueza? Gera muita riqueza. Mas se a indústria nacional não tiver desenvolvimento junto com essa exportação, essa riqueza vira uma Arábia Saudita da vida. Muito dinheiro na mão de poucos, sem indústria e sem outras alternativas, né? Quanto que custa isso
Para nós, isso aqui foi o custo entre dispêndio e receita no caso brasileiro. Nós tivemos aqui um dispêndio na linha azul de divisa, evasão de divisas, que não acompanha muito bem a exportação. Mas agora em 2017 para cá ele começou a crescer mais, a receita aumentou um pouco mais, porque aí a gente parou realmente mudando o cenário da indústria do petróleo nacional. Isso faz toda a diferença. Mas uma coisa que nos preocupa é esse tipo de gráfico aqui, porque em 2009 nós passamos a importar derivados. Isso quer dizer que nós reduzimos a nossa indústria. Em 2009 começamos a reduzir vertiginosamente a nossa indústria de refino. Propositadamente ou não vou aqui discutir muito, mas o fato é que a gente não conseguiu ainda, aliás, em 2019 a gente teve uma redução da importação de derivados. Para 2020 a gente continuou nessa redução. Pode ser por causa da pandemia? Pode ser o efeito da pandemia, mas que a tendência é importar. Isso aqui significa dizer, gente, que vocês têm menos emprego aqui no Brasil. Significa dizer que quando vocês formarem, vocês vão ter menos emprego. Isso começou em 2009. Outro detalhe, né? O dispêndio, esse aqui é o gráfico do dispêndio, mas é só questão financeira de quanto que a gente gastou e quanto que a gente recuperou de petróleo. O volume de óleo processado, isso é que é o gráfico que mais me impressiona, eu particularmente que sou da indústria do petróleo, que nós estamos aumentando o nosso processamento, isso aqui é ótimo, mas lá em 2014 nós caímos vertiginosamente no nosso processamento. O que aconteceu em 2014? Para a gente perder o mercado interno e a nossa capacidade de refino. A gente perde quando a gente tem algum evento, ou querendo ou não, que a gente deixa de processar. Isso aqui significa dizer menos emprego para nós, né? E vem caindo assustadoramente. A pandemia só aumentou. Então nós voltamos a processar volumes menores do que o ano de 2000. Nós retroagimos em volume de processamento 20 anos. Isso que é um problema para a gente poder pensar para frente aí o que vai ser feito. A participação de países na capacidade de refino, eu volto a afirmar aqui, é em função do grau de industrialização. Quanto mais industrializado, mais refino ele tem. Não porque o refino dá muito lucro, não, porque o refino acompanha o grau de industrialização. E lá pelas tantas a gente vê aqui a evolução do preço médio de extração. Esse aqui naturalmente é onshore, né? Esses preços baixos aqui de 6, 7 dólares aqui o barril é onshore, é em terra, né? Quando a gente passou a pesquisar no mar, à medida que foi aumentando a profundidade, a gente foi aumentando o custo, né? O gráfico aqui a gente lê assim, ó, primeiro trimestre de 2006, terceiro trimestre de 2006, primeiro trimestre de 2007, assim vai até o terceiro trimestre de 2016. E a gente chegou aqui a 10 dólares o barril, tirando do pré-sal. Para vocês terem uma noção de que como essa aqui é importante, isso aqui faz toda a diferença na indústria brasileira, né? Isso a gente está trazendo esse retrato porque a gente se pergunta, né? Por que é que eu perdi meu emprego em 2014? Porque simplesmente a Petrobras, que investe 200 bilhões de dólares no plano quadrianual, em 2014 ela fez uma redução de 200 bilhões para 130 bilhões e depois reduziu para 84 bilhões de dólares ao investimento. Esse aqui vai mostrar para vocês onde que a gente perdeu nossos empregos em 2014. Em 2013 teve esse desbancamento aqui, e isso tudo que reflete no Brasil como um todo. Então, nesse panorama que a gente queria colocar aqui, né, a questão do petróleo brasileiro e do pré-sal, né? A Petrobras se endividou porque ela também, quando ela pegou o empréstimo, o dólar estava 1,50, quando ela começar a pagar, o dólar estava 3,50, e hoje o dólar está R$5, e aí o preço em dólar acaba tirando... porque tudo é dolarizado na indústria do petróleo, né? Bom, os últimos números aqui, né? Nós estamos aqui finalizando já. Nos nossos últimos números, o lucro líquido da Petrobras ele reduziu, saiu de 20 bilhões de dólares por ano. Até 2014 deu 7 bilhões a menos por conta de várias questões. E aí, em 2015, começou a recuperar um pouquinho do lucro líquido da Petrobras. Influencia diretamente porque a indústria do petróleo representa 13,5% do PIB nacional, né?
As reservas aumentaram, nossas reservas aumentaram, mas é, é, teve uma redução também de número de funcionários do sistema Petrobras. Por que isso interfere? Porque cada empregado gera aqui, essa indústria do petróleo aqui, ela emprega diretamente cerca de 80, 70 mil funcionários diretos. Terceirizados, mais de 200 mil, 150 a 200 mil. E na indústria total do petróleo, mais de 1 milhão e 500 mil funcionários. Então, quando ela tem uma redução dessa, mais de 1 milhão de pessoas perdem os seus empregos. E por último, aqui para a gente finalizar, né? Vale a pena ainda consumir petróleo? Claro! Um poço de petróleo, por exemplo, né? Pegar o poço lá da Bacia de Cão, o poço de Lula, por exemplo, lá em 2015, né? Um poço de petróleo estava produzindo 31 mil barris por dia. Um barril tem 159 litros, ou seja, 5 milhões aí de litros por dia. Pela ANP, cada brasileiro consome em média o equivalente energético a 2 litros de petróleo por dia. Isso atenderia um único poço, no único dia, atenderia uma demanda diária aí de 2 milhões e 500 mil pessoas. Metade da grande BH, que é 4 milhões e meio de pessoas aqui, né? Então, vale a pena. Um poço de petróleo produz aí 20 anos, então ainda vale a pena ainda consumir petróleo. Bom, gente, isso foi uma rápida, muito rápida mesmo, né? Visão do mundo inteiro do petróleo, sabe? O petróleo ele tem uma visão muito diferenciada. A gente precisa, para a gente saber o que acontece no Brasil, o petróleo está enraizado nisso, né? Por que a nossa indústria reduziu? Por que nós estamos aqui falando em crise e perdemos os nossos empregos em 2014? Isso passou tudo pelo petróleo e a imprensa não conseguiu nem falar sobre isso, né? E a gente então deu uma ideia do petróleo, do pré-sal, como é que funciona, muito rapidamente. É uma visão geral, né? Eu acho que não passei muito do tempo, não? Lá em cima do tempo. Não sei se vai dar tempo de dar algumas perguntas aí, né? Mas então é isso que a gente queria trazer para vocês, mostrando a importância dessa indústria de petróleo e como é que isso nos afeta no dia a dia. Bom? Falei muito? Falei um pouquinho, né? Aí eu vou deixar para o professor Pedro. Professor Júlio, eu queria agradecer aqui, né, em nome de todos os participantes, a palestra muito interessante, com muita informação, eu acho importante aqui para a gente, né? E aí, antes de passar as perguntas, eu só queria colar aqui rapidamente, pessoal, que em seguida vai ter a segunda palestra, né, da noite, sobre produtos e plataformas inteligentes. Eu vou deixar aqui o link no chat para quem tiver inscrito nessa segunda palestra. Então, essa segunda palestra é produtos e plataformas inteligentes. E a Lorena tem uma pergunta. Ô, Lorena, por favor, pode abrir o microfone fazer. Boa noite, tudo bem com vocês? Oi. Tudo bem? Tudo bem, Lorena? Tudo jóia. Eu resolvi habilitar o áudio aqui, fica mais fácil, né? O microfone, na sim? verdade. Tranquilo. Então, decorrente da sua apresentação, ficou bem claro, né, o decréscimo do processamento do petróleo nível nacional. E a gente está vendo isso, assim, atualmente trabalho na área do gás, a gente vê os aumentos da Petro o tempo todo, que influencia, né, diminui o processamento, eles refletem no consumidor final. E a gente sabe que tem fatores internos e externos, né, questão do dólar, mas pensando em fator interno, e eu sei que essa pergunta é polêmica, mas eu queria escutar de você, pessoa entendida do assunto. Não é pergunta difícil, não. O que você acha sobre a questão de privatização da Petrobras? Porque existe toda essa conversa, privatiza ou não, ela é estatal, ela é nacional, então, aí fica aquela discussão, envolve a questão política, mas na sua opinião, você acha que se privatizasse, a gente ia resolver alguns problemas internos? É uma pergunta muito difícil e vai muito da sensação. Eu vou dizer tecnicamente, né? A minha opinião pessoal é que a privatização, nesse caso, é ruim, porque
Mas eu vou te falar uma questão técnica. Quando a gente privatiza, não necessariamente vai garantir que o combustível vai baixar, porque vai entrar no commodity mundial. Não necessariamente vai dizer que o cara que comprou as refinarias, porque ninguém vai querer comprar um poço de gasolina, uma refinaria lá no meio da selva amazônica, que abastece 3 barcos por semana. Ninguém vai querer comprar um lugar que lá no interiorzão que tem um abastecimento muito pequeno. O custo social, nesse caso, é muito elevado para o Brasil, né? Então, quer dizer, o governo vai ter que ficar com a parte ruim, que é onde que dá prejuízo. O cara tem um posto de gasolina no interior, e que a Petrobras tem, ou então numa refinaria que dá pouco lucro. Eu falo o seguinte, né, que o custo social é muito grande, porque a industrialização, ela dá lucro só no refino, não, desculpe, na produção. Você produzir óleo e vender óleo cru dá muito lucro, muito lucro. O refino dá pouco dinheiro. Só que quem desenvolve a indústria é o refino. Então, é um custo social muito grande. Então, tecnicamente falando, eu não sou favorável por conta do custo social e o custo técnico de você desenvolver a indústria nacional. É como você vender minério de ferro para o Japão e comprar relógio. Beleza, nós vamos ganhar dinheiro com minério de ferro. Tem alguma indústria aqui de relógio aqui no Brasil? Ah, não, não tem não. Ah, então... Quer dizer, você entendeu como é que é? É como se eu vendo petróleo e compro diesel, gasolina, GLP, nafta petroquímica, nafta, plástico, insumos de indústria petroquímica, aromáticos, solventes, eu compro e importo tudo. Eu não sei se é vantagem isso não. Então, mesmo que o refino dê pouco lucro, socialmente, para o Brasil, eu acho que não deveria privatizar a Petrobras, deixar o pré-sal, a Petrobras fazer o serviço. Não é porque eu trabalhei lá e a gente assume isso não, tá? Mas é porque eu vejo assim, tecnicamente, para o Brasil. Não sei se respondi muito. Não, Getúlio, foi perfeita a resposta. É como se fosse a questão das máscaras, luvas, esse problema pandêmico que a gente teve, né? Que faltou máscara, faltou aqueles coisa básica da saúde, porque tudo a gente importava, né? Então, quando você importa, você não desenvolve, né? Exato, não faz sentido. Muito obrigado, viu, pela explicação. Eu nunca tinha pensado por essa parte. Obrigada. O problema é esse, todo mundo quer comprar só o que dá lucro, né? Só aquilo que dá. Onde que está a mina de ouro? Mas o custo social que envolve a Petrobras nas pequenas ações, tira a refinaria, porque um exemplo fácil, né? Tira a refinaria daqui, de Betim. Metade das indústrias que estão no entorno vai embora. E tem muita indústria no entorno da refinaria. Entendeu? Líquido de gás e por aí afora, um punhado de indústria vai embora. Porque onde você colocar uma refinaria, as indústrias crescem no entorno ali e viram um polo industrial. Até um polo petroquímico, inclusive. Tranquilo? Muito obrigada, Getúlio. Getúlio, boa noite. É o professor Léo que está falando aqui, né? Léo. Boa noite. Opa! Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho um agradecimento fraterno, né, a fazer a você. Em nome da comissão, né, Pedro? Pedro está aqui comandando a sala, mas foi uma coisa assim, excepcional, porque uma palestra, além de muito atual e interessantíssima, né? Principalmente para quem é da nossa área de engenharia, enfim, né? As várias engenharias, ela não é aplicada só para engenharia química, nem só para mecânica, nem só para civil, né? Tem tudo envolvido ali, né? A sua disponibilidade, gentileza de se preparar em tempo recorde, né? Em 2 horas, se preparou para me dar uma palestra, né? Fantástico. Então, assim, te agradeço de coração, assim, pelo auxílio, a disponibilidade, né? Não poderia ser diferente. A gente lembra nessas horas do aperto, né? E eu quero pedir uma desculpa aos participantes que ainda estão presentes aí, são muitos, né? Nós chegamos a mais de 250 participantes na sala, né? Uma parte, inclusive, migrou para outra plataforma, que foi o Jitsi, para a gente não correr o risco de sobrecarregar o Teams, né? Parece até que ele suporta mais do que 250 palestrantes, eu vi que participantes, eu observei que passou um pouco de 250, mas enfim, a gente não queria correr risco, foi até uma excelente
estratégia da Laura, professora Laura, né? Criar essa sala paralela. Mas, enfim, pedir desculpa, pessoal, não houve tempo de atualizar no site, né? Porque, evidentemente, o pessoal do site precisa de receber essas coisas com uma certa antecedência, né? Para poder atualizar. Mas funcionou, o mais importante é que a palestra foi sensacional, né? Você já vai virar cadeira cativa aqui no congresso, né? Já a segunda vez, né? Já a segunda vez que a gente participa. É isso mesmo. É muito bacana. E a Lorena, para variar, né, Lorena? Só faz pergunta light, só pergunta fácil. Nossa, essa pergunta aí é uma pergunta... Uma pergunta que ela já gera um debate, né? Já gera. Só uma pergunta esse dessa. Esse assunto, gente, a gente passou bem rápido também, porque tem muita polêmica nesse assunto. Eu tentei colocar mais os dados técnicos, tirar os dados lá da ANP, trazer os dados mais atualizados possível, que a gente dê uma atualizada assim, porque são assuntos polêmicos. Não tem... O petróleo é polêmico, não tem jeito de não ser, né? Tá na mídia, tá na política, mas é isso aí. Né? Pessoal, se não houver mais perguntas, eu deixo à vontade, né? Eu só vou, Pedro, não vou fechar a sala, não. Você fica à vontade, só vou convidar os meus alunos, que eu estaria dando aula agora, para se transferirem para outra palestra, né? Conforme a gente combinou, tá? E o Getúlio, muito obrigado mais uma vez. Tem no chat aqui, tem um comentário aqui que eu vi aqui do Paulo Henrique. Certamente tem. Mas aí né? Eu vou deixar o Pedro. É só rapidamente aqui, só falar bem rapidinho aqui. A Venezuela, com tanto petróleo, como pode estar na pobreza? É porque é aquela pergunta que ele só está vendendo óleo cru. Ele não está vendendo produto acabado. Se vender óleo cru, vai ficar rico na mão de pouco dinheiro. Pouca gente com muito dinheiro. Mas não desenvolve a indústria, não desenvolve. É uma das respostas, tá? Mas tem mais, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Por que a Venezuela não está nessa situação aí, né? É uma opinião pessoal, tá bom? Não quero me delongar mais não, gente. Senão fica aqui 2 horas mais tempo falando aqui. Então, eu queria agradecer aqui novamente, né? Né? Muito valiosa a contribuição, palestra realmente excelente. E é isso, né? Vamos encerrar aqui, então, por enquanto, pessoal. Eu vi que no chat tem mais uma pergunta ou outra, mas como tem uma palestra em seguida, né? E muitos estão procurando falar já. Alessandra também faz parte da comissão. Muito obrigada pela excelente palestra, viu? Obrigado, Alessandra. Obrigado, hein? Muito legal mesmo. Muito obrigada. Com oportunidade a gente pode conversar mais sobre assuntos, tem muita coisa para ser aprofundada. Eu que agradeço aí o convite do professor Léo. A gente está aí junto. Obrigado, gente. Então, pessoal, vou encerrar aqui, né? Tranquilo. Beleza. Boa noite para todos, então, e boa aula, quem for ter aula agora, e até a próxima vez. Obrigado, professor Pedro. Obrigado, gente, pela atenção mais uma vez. Fiquem com Deus. Um abraço.